Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 3 minutos do dia 24 de fevereiro de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2014. Na fase do expediente, eu solicito aos nobres colegas a dispensa da leitura da ata da 5ª sessão ordinária. Vocês concordam? Sim. Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 5ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Ofício CT 0017-2014. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de janeiro de 2014. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto, Neto, Prefeito Municipal. Todos os vereadores interessados, os balancetes se encontram na Secretaria da Casa. Convite. Na qualidade de presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, venho através deste convidar Vossa Senhoria a participar da reunião mensal ordinária do CONDEMA, que se realizará no dia 26 de 2 de 2014, quarta-feira, às 16 horas, no CIAM, Centro de Interpretação Ambiental, com a seguinte pauta. 1. Aprovação da ata da reunião anterior. Análise dos pedidos de supressão de árvores urbanas. 3. Apresentação e discussão do funcionamento do ecoponto do bairro São João. 4. Projeto Mina d'Água, lançamento do edital de inscrição. E 5. Informes. Maria Aparecida de Santos, presidente do CONDEMA. Expedidas. Câmara Municipal de Brotas, senhores vereadores. Conforme dispõe o artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos-lhe em anexo os balancetes da receita e despesa desse legislativo, referentes ao mês de janeiro de 2014. Sem mais, na oportunidade, reiteramos nossas cordiais saudações. Nidisley Eduardo Esteves, presidente, Bruno César Veronese Urbano, primeiro secretário. Câmara Municipal, audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Brotas tem a honra de convidar todas as autoridades e população interessada na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas pelo município relativamente ao terceiro quadrimestre de 2013, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal de Brotas, situada na Praça Amador Simões, número 135, a partir das 9 horas do dia 25 de fevereiro de 2014. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Feito, senhor presidente. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar 004/2014, acrescentando o parágrafo 1º que diz: estende-se por condenação criminal em qualquer instância aquela decorrente de sentença com trânsito em julgado. Projeto de Lei 022/2014, autoria do Executivo Municipal, abertura de crédito, valor de R$100 mil para aquisição de uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde. Informo aos senhores vereadores que os projetos estão à disposição de vossas senhorias na Secretaria da Câmara Municipal. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de número 023 e 024/2014. Boa noite. Moção 023/2014 do pesar de 19 de fevereiro. Senhor Presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares da senhora Terezinha Maria de Jesus. Manifestamos profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotante neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 7 de fevereiro próximo passado, consternando além dos familiares e dos amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário, Vera Silva do Parque Móvel, em 19 de fevereiro de 2014. O mesmo teor, senhor presidente. Aos familiares da senhora Edna Vidotti Meneghetti. Assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Solicito ao vereador Valdir Gorlon que faça a leitura da sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 021-2014,
Pedro Valdir Esgorlon, vereador. A Câmara Municipal de Brotas indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, promova o asfaltamento do prolongamento da Avenida Paulo do Box Guimarães. Justificativa: a necessidade já é de muito requerida, inclusive nas legislaturas anteriores, sem que a municipalidade tomasse providência, fato que por si justifica a indicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mora, 19 de fevereiro de 2014, Pedro Valdir Esgorlon, vereador. Cito ao vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva que faça a indicação do vereador José Américo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 020-2014. José Américo dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, realize uma ampla reforma extensiva aos sanitários da Praça Ernesto Dias Ramos, localizado no bairro do Patrimônio de São Sebastião da Serra, com a colocação de mesas e bancos para as pessoas que possam desfrutar do local com prática de jogos e outras atividades de lazer. Justificativa: nesta oportunidade, estamos transmitindo ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de uma efetiva reforma no local, para que os moradores e usuários possam usufruir da referida praça, aumentando os momentos de convivência social com seus familiares e amigos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mora, em 18 de fevereiro de 2014. Vereador José Américo dos Santos. Isso, presidente. Encaminho as indicações que acabarem de ser lidas ao chefe do Executivo Municipal. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena, com o assunto IPTU, rodeio e poluição sonora. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes nesta casa hoje também, aqueles que nos prestigiam, como sempre, e também aqueles que nos assistem pela internet. Eu gostaria de ser bastante rápido a respeito da minha participação hoje na tribuna, mas para comentar alguns assuntos que fazem parte do nosso dia a dia aqui na nossa cidade. Um deles é a respeito do IPTU, assunto que ficou bastante em evidência na semana passada, e inclusive que nós tivemos aí uma manifestação até dentro dessa casa mesa de pessoas que logicamente vieram fazer a sua reclamação em relação a este imposto. Uma manifestação pacífica que sinceramente nós até achamos de boa iniciativa, e é justamente sobre esse assunto que eu gostaria de falar um pouco. Mas antes, gostaria de falar justamente do que é esse imposto. O Imposto Predial Territorial Urbano é o imposto brasileiro instituído pela Constituição Federal, cuja incidência se dá sobre a propriedade urbana. Ou seja, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou posse de propriedade imóvel localizada em zona urbana. A função do IPTU é tipicamente fiscal, embora também possua função social. Sua finalidade principal é a obtenção de recursos financeiros para os municípios, embora ele também possa ser usado como instrumento urbanístico de controle do preço da terra. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel sobre o qual o imposto incide. Este valor deve ser entendido como seu valor de venda em dinheiro à vista ou como valor de liquidação forçada. O valor venal de um imóvel pode chegar a menos de 50% de seu valor de mercado. A alíquota utilizada é estabelecida pelo legislador municipal, variando conforme o município. O instrumento conhecido como IPTU progressivo no tempo determina que qualquer propriedade privada urbana que não esteja comprovadamente cumprindo sua função social possa ser gradativamente mais taxada com um valor cada vez mais superior ao valor de base. Este instrumento
faz com que os típicos grandes terrenos ociosos existentes, mantidos vazios devido ao interesse especulativo de seus proprietários, tenham dois encaminhamentos. De um lado, o proprietário pagará uma contraparte onerosa maior ao poder público, e por outro, o proprietário finalmente venderia o imóvel e interromperia o processo especulativo. Eu faço essas colocações justamente porque nós fazemos parte de um grupo de vereadores que no ano passado votamos favoravelmente ao estabelecido IPTU após uma reunião que foi realizada nessa casa. E não nego para vocês que realmente na época eu não tinha noção exatamente do que era o IPTU e muito menos a chamada planta genérica. E como muitas vezes nós fazemos até infelizmente nessa casa, às vezes um pouco precipitada, talvez exista realmente a possibilidade de ter cometido erros. Por quê? Naquela oportunidade não foi falado em termos de valores percentuais que seriam aumentados. Apenas que era realmente importante, de acordo com o valor do seu imóvel, há uma atualização em relação ao preço desse imóvel que havia valorizado. Então essas pessoas que estão agora reivindicando, estão procurando, inclusive já me procuraram na rua, que teve imposto, que teve aumento até de 140%, a pessoa que falou que teve aumento de 94%, isso não foi nos colocado na época. Esse percentual de aumento eu acho realmente exorbitante, independentemente do que a lei fala. Porque eu estou aqui como vereador para defender o interesse do cidadão. E se por um acaso nós, porventura, tivermos cometido um engano quando nós votamos, eu não tenho a menor tristeza ou preocupação de reconhecer que houve um erro. Realmente esses cidadãos que estão procurando devem procurar seus direitos e devem verificar realmente se esse imposto não está sendo abusivo. Porque você ter um reajuste de 30%, 20%, pode ser até natural, ou de acordo com a inflação. Mas quando vem um aumento desse, de uma vez só, 140%, vai realmente afetar a vida desse cidadão. Outro assunto que eu gostaria de falar, que é um assunto também polêmico, mas que já está em pauta novamente na cidade. Essa semana passada eu não ouvi entrevista na rádio, falado pelo próprio prefeito da cidade, por um vereador e também pelo empresário da cidade, a respeito do rodeio. Então, como talvez chegue nessa casa, e inclusive hoje nós tivemos reuniões junto com o prefeito, o assunto rodeio, é preciso que fique bem claro a posição de cada um de nós, vereadores, e a posição também do prefeito. Nós legislamos procurando o interesse da cidade. Nós não legislamos procurando o interesse particular da pessoa. Então que fique bem claro que a nossa colocação desse vereador é que eu não sou contra o rodeio. Mas como também já frisei aqui na semana passada, a questão da forma como é feito é que eu sou contrário. Eu não sou favorável que dinheiro público possa ser desviado para um evento que é particular visando lucro. Mas, logicamente, foram abertas as chamadas conversações, estão conversando, não chegaram a acordo, eu acredito que o rodeio vai ser realizado. Deixo bem claro novamente que também não sou favorável ao rodeio ser realizado em um local que possa prejudicar a tranquilidade e o sossego das pessoas, que é um direito. E para encerrar, é justamente sobre esse assunto do chamado direito ao sossego, que eu também estou voltando a falar. Nesse final de semana, no sábado, teve já um show na praça, e que as pessoas novamente voltaram a me procurar, dizendo que o som estava muito alto e que está incomodando as pessoas que moram nas adjacências. Então, isso que nós temos que começar a entender. Aprender a respeitar o direito do outro. O evento, o show, o rodeio, qualquer evento seja, as pessoas que estão qualificadas para fazê-lo têm que pensar sempre também no direito do outro. Então nós já votamos aqui o ano passado a respeito dessa lei, que não foi homologada ainda, está em estudo para que realmente, no caso, possa, a partir da homologação dessa lei, ou da promulgação dessa lei, que realmente possa punir aqueles elementos, no caso, que exorbitam do seu, entre aspas, direito de fazer barulho.
Então eu faço a colocação de público, realmente, se aconteceu isso, eu não estava no show da praça, dizem que até foi muito bacana, mas o grande problema é o som muito alto e que se estendeu depois do show até altas horas da madrugada. Então a população de Brotas, essa parcela não está educada para respeitar o direito de pessoas, inclusive mais velhas, idosas, que têm o direito ao seu descanso. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos regimento interno, concurso, buracos, entulho, ônibus e mina d'água. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes e aqueles que nos assistem. O primeiro assunto pautado fala a respeito do regimento interno. Os senhores estão lembrados que eu levantei aqui algumas questões de ordem. E duas delas eu fiz depois por escrito, para que o presidente se posicionasse. A do uso da tribuna por parte dos vereadores ao falar, foi principalmente mais o Bruno César, né? Falar do projeto que seria discutido na pauta, que não poderia ser usado nesse espaço que eu estou usando aqui. E o outro assunto foi de que os pedidos de vistas e adiamento tem que ser por escrito. E agora eu recebi, da semana passada, não falei nada na sessão porque não deu tempo de ler, a assessoria jurídica está dizendo que eu tinha razão. Ou seja, o vereador, quando no uso aqui, nesse momento, ele pode falar qualquer assunto, desde que não seja assunto da ordem do dia. Então, se nós formos discutir qualquer assunto de projeto, nós devemos fazer na ordem do dia. Por quê? Porque aí vai dar aquilo que eu sempre aleguei. Porque se eu falar agora, de uma pauta que não me vem na cabeça agora, vamos lá do prolongamento das ruas Ernesto Marinelli, né? Se eu for falar agora, e vocês quiserem debater, não dá oportunidade. Por quê? Porque é 1 minuto só a parte, se eu quiser conceder. Agora, quando da discussão do projeto, aí sim, cada vereador tem até 15 minutos para debater. Então, realmente, eu tinha razão, o regimento interno, a minha interpretação estava correta. E também, dos pedidos de vista e pedido de adiamento e inserção do documento em ata, também tem que ser feito um documento por escrito, né? Não deve ser verbal. Existem os casos dos pedidos verbais, que não são esses 3 que eu estou falando. Não, vereador, o senhor me permite? Pois não? Concordo que Vossa Excelência está certo em partes. Até em conversa com o presidente, quando foi feita a resposta da indagação que o senhor fez, tem a questão assim, no dia que eu utilizei a tribuna, até que foi como foi citado, eu usei a tribuna, o assunto ao qual eu fui falar, mais uma vez eu falo, ele não estava na pauta. Então ponderamos da seguinte forma: se no dia eu não tivesse então falado que eu ia solicitar, certo? Que eu ia pedir para colocar a inserção na pauta, daí eu poderia usar. Então, só que eu não quis nem ler esse detalhe aqui que o doutor Luiz falou. Só que o requerimento já estava assinado, né? Por todos os vereadores. Já é do conhecimento dos vereadores que esse requerimento tinha 8 assinaturas para ser debatido. Certo, então é só essa colocação, porque mesmo assim eu continuo discordando até com o presidente, falei a mesma coisa, porque se o assunto não está na ordem do dia, eu acho que o vereador tem o direito de colocar. Muito obrigado. Eu também não concordo com uma série de coisas do regimento da lei orgânica. Eu tenho a alternativa qual? Propor a mudança. Mas enquanto tiver escrito, nós temos que cumprir. Eu posso até não concordar, mas eu tenho que cumprir. Não é? Então, é assim. Então a gente pode apresentar um projeto de mudança no regimento interno e de mudança na lei orgânica. Agora, enquanto tiver, eu posso não concordar, mas eu tenho que cumprir. É o regimento interno. Mas a questão que eu não concordo, quero dizer é o seguinte: então que também tivesse especificado
no caput do artigo, no caso, que os assuntos também que fossem entrar por solicitação dos vereadores, aí sim. Então lá também não está especificando que o assunto que vai ser solicitado para entrar na pauta, que estaria na ordem do dia. Então só se o senhor quiser pegar a sessão, primeira palavra que o senhor falou, eu vou apresentar um requerimento que já está assinado. Justamente, então, foi o que eu coloquei. Foi o que eu coloquei. Eu adiantei, mas ele não estava na ordem do dia. Se o senhor adiantou, não cabia naquele momento. Certo. Outro assunto que me traz também, eu recebi uma reclamação sobre o concurso público da prefeitura. Vieram reclamar, porque de acordo com o documento aqui, ó, a empresa contratada, ela tinha várias obrigações. Uma delas é fornecimento dos fiscais de sala para auxiliar na aplicação das provas. E no teor do documento aqui do contrato, fala que essas pessoas, elas têm que ter experiência. E eu ainda não tive tempo, porque eu recebi essa semana os documentos, foi reclamado que a empresa contratou funcionários do município para fazer o serviço de fiscalização. O que eu entendo, você sabe que concurso público, quem não passa fala que houve esquema. Pode ver, todo mundo fala. Porque eu não passei, porque houve esquema. Aí põe um fiscal ainda sendo da prefeitura, dá mais motivo ainda para o pessoal levantar suspeita, né? Se a empresa foi contratada, mesmo porque, vamos supor que eu vou lá fiscalizar. Você concorda que está o Macalé prestando exame lá? Poxa, eu sou amigo dele, eu chego, bato as costas dele, dá uma risadinha para mim. Agora vê um cara feio, estranho, ele fecha a cara e não dá qualquer possibilidade de qualquer forma diferente, né? Então eu estou apurando e depois nós vamos verificar aí, porque as pessoas reclamaram que não acharam certo. E por enquanto, pelo que eu vi aqui, também acho que não é certo. Outro assunto é a respeito do SAEB. Vários locais da cidade eu tenho rodado, o SAEB vai lá, né? Principalmente agora que está, de uns tempos para cá, que tem um pouco mais de pressão da água, volta e meia estoura encanamento. O SAEB vai lá, faz o buraco, depois fica o buraco sem tapar. Há mais de 2 meses, tem buraco lá que eu já falei para o pessoal, faz um bolinho aí, 2 meses, comemora. Quando 3 meses, comemora outra vez, né? E eu me reportei ao pessoal do SAEB há 10 dias. Não, nós vamos providenciar, Hoje, novamente, falei com o responsável, muito atencioso, o Prótis, né? Ele falou, capitão, mas o senhor está com problema, não tem máquina. Foi essa conversa, eu já ouço desde que o Zé Américo era criança e foi ser vereador pela primeira vez. A mesma desculpa, não tem máquina. O dia tem a máquina, não tem o operador. Outro dia o operador não tem o piche. Aí não tem o fogo para esquentar o piche. Falei, vamos resolver, né? Tem muito buraco, precisa tapar os buracos, né? Falei, até se for o caso, terceiriza. A empresa vem num dia, ela faz a cidade inteira. E também os entulhos. Eu recebi uma cartinha lá no Campos Elíseos, dizendo para eu colocar o entulho da minha casa, da minha chácara, de 12 a 19 na rua. De 12 a 19. Meu nobre secretário, que dia que é hoje? 23? 24? 24. Está lá desde a semana passada. Sabe aqueles campos de guerra, aqueles montes que formam cada as bombas explodir? A rua do Campo está assim, gente. Choveu esse fim de semana, né? Para onde vai esse material? Nós vamos falar do projeto Mina d'Água, do Gouveia. Está indo tudo para o Gouveia, está assoreando o Gouveia. O que adianta? Eu vou falar em seguida aqui do projeto Mina d'Água, né? Nós incentivarmos quem tem mina a cuidar da mina, se a prefeitura não segura o entulho e a areia que está descendo, entupindo as minas. Agora, eu vi sábado, domingo, não teve um caminhão. Põe a hora extra, põe o pessoal para puxar no fim de semana. Né? Não está dando tempo. Agora a carta foi lá, de 12 a 19. Está lá, não recolheram de um lugar. Nós estamos no dia 24. E fica aquele horrível, fora o problema que eu digo aos senhores aí, desse material ir para os afluentes do Rio Jacaré. Ônibus. Estão lembrados do ônibus? Então,
O Serginho até que me ligou, né? Você não quer, vou entregar. Eu falei, mas vamos comemorar porque o cara entregou o ônibus? Né? Graças a Deus é que veio, mas não foi obrigação, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, deixou de cumprir a obrigação, né? E conforme o prefeito pediu lá para eu representar, eu vou representar sim. Pelo menos contra a empresa, que ela não cumpriu o que está no contrato. Se a prefeitura não representar, eu vou representar. Porque ela tinha um contrato. Ela tentou burlar, enganar a prefeitura ao apresentar um ônibus todo remendado. E depois não cumpriu o contrato. Nem a notificação extrajudicial. Essa empresa, Noromac, ela tem que ser apontada pelo tribunal como não idônea. É assim que eu penso. A prefeitura tomou as medidas. Aí teve que engolir também goela abaixo, que eu tenho certeza que não engoli, por causa do problema lá do Fundeb, né? Poderia influenciar nos 25% do Fundeb. Aí o município seria prejudicado. Então, teve que engolir, mas eu tenho, a própria prefeitura, no fundo, ela me dá razão. Que não queria receber também, mas teve que receber. E sobre o projeto de mina d'água. O projeto de mina d'água eu acho excelente, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está cuidando desse assunto. E selecionou aí, me parece que tem 13 propriedades nas margens do Rio do Gouveia que poderão receber de 300 até 1.200. Se ela tiver 4 minas, ela recebe 1.200 para conservar. Se tiver uma mina só, R$300. Já ajuda, né? Só que a prefeitura, através do governo, vai pagar para o cara conservar a mina dele. Eu já marquei aqui com a Sucena, né, a secretária do partido dele e a comissão aqui no meio ambiente. Eu quero achar um dia aí, marcar um lugar para vocês verem lá a situação que estão as minas d'água assoreadas por culpa da prefeitura. Então, que adianta você incentivar o cara para preservar se a prefeitura não limpa as cacimbas, desce a areia e entope as minas? Não há, é um contrassenso, né? Então nós temos que tentar acertar aí, ver o que precisa fazer e resolver esse problema da água de chuva. Que as minas lá do Campos Elíseos, que formam o Gouveia, estão sendo assoreadas. Então nós não podemos fazer o projeto Mina d'Água e a prefeitura não correr atrás do prejuízo aí no sentido de resolver. E tem uma das ruas ali, gente, que eu fui, vocês vão lá ver, era só tirar a areia da cacimba. Não tiraram. Então a enxurrada vem, não tem onde ir, vai descendo, leva a areia tudo lá para as minas d'água. Então, são essas minhas colocações e eu agradeço a oportunidade. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Luiz da Vela com o assunto requerimento. Boa noite, honoráveis colegas, público presente, imprensa e aquele que nos assiste pela internet. O assunto que eu venho hoje tratar aqui, eu fiz um requerimento ao prefeito, ao executivo, né, para que fizesse a execução das obras de infraestrutura no bairro Lagoa Dourada do Broa. Para relembrar um pouco o assunto, que já tem acho que uns 25 dias que eu pedi esse requerimento, que lá em 1996, para que o nosso loteamento ele fosse aprovado pela Prefeitura Municipal daqui de Brotas, o loteador, ele tem um imóvel sitiado na cidade de São Carlos, né, que ele deu como garantia que a Prefeitura fizesse aprovação desse loteamento, esse imóvel, para que ele fizesse as infraestruturas necessárias do bairro, para que a prefeitura liberasse para ele as vendas dos lotes. Então você imagine lá, então deram um prazo para ele de 2 anos, para que ele fizesse essa infraestrutura. Então, quem ganhou nisso? Ele começou a ganhar porque ele pôde colocar seus lotes à venda e vendê-los. E também, quem ganhou nisso? Prefeitura. Por quê? Começou-se a arrecadar os impostos.
Quem perdeu? População. Porque não foi feita a infraestrutura até hoje. Então isso vem há 18 anos rodando. Então esse requerimento que eu fiz ao Executivo foi a resposta que eles me mandaram semana passada, né? Abre o nobre edil, vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva, em resposta. Eu não vou ler tudo porque vou ler. Devido à complexidade do assunto e à precisão das informações que envolve vários setores da administração municipal, uma vez que estamos fazendo o levantamento de todas as informações solicitadas, na oportunidade, né, renovo o processo de estima, consideração a esse vereador. Então, me deram um prazo de mais 30 dias, para mim esperar mais 30 dias, porque, como está escrito aqui, né, que envolve vários setores. Então, quero dizer que eu estou de olho, agradeço a resposta, mas ainda não estou contente com essa resposta. Espero que daqui 30 dias ou até menos disso, a gente tenha uma resposta objetiva, que nós não podemos ficar esperando mais muito tempo, porque 18 anos é muito tempo. Até o Modesto disse que esperou uma indicação dele aí por 7 anos, então eu digo que nós ganhamos lá, porque nós estamos há 18 anos esperando. Uma parte? Sim. Como é que chama a imobiliária de São Carlos, não é? Imobiliária Lagoa Dourado do José Geraldo Kepp. Do Kepp. Tem um prédio dado como garantia, acho que é de 15 andares. Executa, vende o prédio para a estrutura. Eu não foi sei. Dado em garantia esse prédio. Foi. Entendeu? Eu não sei o tamanho desse imóvel. É, né? grande, é lá no centro, São Carlos, eu conheço. Tem a documentação, é só executar. O número de matrícula, xerox de planta do imóvel, tudo. Então, mas está aí, mandaram a resposta, né? Então, quero agradecer também, né, em respeito ao Executivo, que mandou a resposta a esse vereador aqui. Obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com o assunto rodeio. Senhor presidente, senhores vereadores, todo o público aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet, a imprensa aqui presente, queria também deixar registrada a presença da presidente do PEN em Brotas, a Jamila. E para começar, eu gostaria de fortalecer uma questão aqui do nosso querido vereador do Broa, porque sexta-feira retrasada, nós tivemos, como eu coloquei nessa tribuna, em Monte Alto, num evento, num seminário para vereadores, e na volta, quando a gente foi deixar o nobre vereador em seu bairro, nós passamos, o Luiz fez questão de nos levar até a lagoa lá embaixo, onde estão ocorrendo os problemas, que estão quebrando toda a parte da barragem, está caindo, e então eu não poderia deixar de citar isso e colocar que esse vereador tem certeza que essa casa está com você nessa luta aí, pela um pouco mais de atenção a essa questão do bairro do Broa. Bem lembrado. Rodeio. Assunto rodeio. Tivemos exaustivas conversas já, executivo, legislativo, empresários, e eu entendo que eu acho que estava havendo, espero que hoje deva ter sido sanada, uma falha muito grave na comunicação, porque eu acho que empresários conversavam com o prefeito trazia para a Câmara, e nessa interlocução, eu acho que estava havendo um certo falha nessa comunicação, as coisas não chegavam da maneira que deveria chegar. Eu tenho aqui em mãos duas leis. A Lei Municipal 2084 de 2006, de autoria do Executivo Municipal, ainda com o senhor Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito, e a Lei 2278 de 2009, que altera, acrescenta um parágrafo a essa lei que eu acabei de dizer, assinada
em 8 de abril de 2009, ainda com o Antônio Benedito Sala como prefeito. Essas duas leis, elas tornaram, na realidade a primeira, 2006, tornou o rodeio oficial na cidade de Brotas. Então existe uma lei garantindo a festa, incluindo a festa de peão no calendário anual da nossa cidade. Acontecido isso, como presidente da Comissão de Finanças, juntamente com o vereador Macalé e o professor Sucena, entrei em contato com a prefeitura e a disponibilidade, a verba orçamentária para a realização desse rodeio. Existe orçamento para tal, em primeiro lugar. Quando existe esse orçamento, existe uma lei, eu acredito, não tem a necessidade da prefeitura consultar a Câmara Municipal se vai ou não realizar. Então, em primeiro lugar, eu entendo o ato do prefeito de ter nos procurado, ter vindo até nós conversar a respeito do rodeio, um ato para mostrar e para colocar para a população que realmente na cidade hoje existe uma administração democrática, para que simplesmente nós coloquemos o nosso ponto de vista diante dele, de empresários e tudo mais, para aí sim chegarmos a uma conclusão. Só que acho necessário, em defesa dessa casa, colocar isso. Porque, de certa forma, a gente escuta murmúrios de que a Câmara Municipal não quer o rodeio. A Câmara Municipal aumentou o IPTU. Então, em defesa dessa casa, eu venho à tribuna hoje para citar esses casos. A Câmara Municipal não tem que aprovar rodeio. Então, simplesmente participamos dessa conversa, que ainda também não tem nada resolvido. O que se passa, muitas pessoas já comentam na rua, não vai ter rodeio, me param, perguntam. Então, a questão rodeio, até então, a não ser que exista acabou de ser decidido alguma coisa, mas até onde eu sei não foi resolvido nada. Existe sim uma conversa, ou uma tratativa com todos os vereadores, todos envolvidos, a respeito do rodeio. Ainda com referência a isso, nós da comissão tivemos na quinta-feira passada, recebemos um empresário aqui, interessado em participar da licitação do rodeio, e sentamos e conversamos com o mesmo. A princípio, em reunião que a gente teve, eles queriam a infraestrutura como foi feito no ano passado, para a realização do rodeio. Num dia que fosse feito com entrada grátis ou apenas com cobrança de ingresso simbólico repassado para a entidade. Para isso eles queriam banheiro químico, segurança, tudo para esse dia, desse evento. Então, em conversa, uma conversa muito civilizada, e acredito que uma conversa que obtivemos resultado, os dois membros, um membro e o relator da nossa comissão estão aqui, podem se pronunciar, caso necessário. A conversa foi diferente. Nós chegamos à conclusão que esse empresário, caso ganhasse a licitação, o faria com a infraestrutura que foi dada no ano passado, visto que já foi feita a infraestrutura, a pior parte, que é a parte de terraplanagem, onde se gasta mais dinheiro. Já foi realizado. Então, subentende-se que vai ficar muito mais barato do que o ano passado. Certo? E num dia, a prefeitura daria sim um show que seria contratado diretamente com o artista, sem interferência de outra empresa. Seria contratado esse show e seria dado em portas abertas, literalmente, à população. Que é isso que hoje a gente está precisando. É isso que o povo está querendo hoje que eu escuto. Eles querem o quê? É o entretenimento. Nossa lei orgânica diz sobre o desporto e o entretenimento. O lazer, que é uma função do executivo, uma função do poder público em si. Então é isso que a gente está... Então simplesmente acredita-se que está havendo uma disposição, uma pré-disposição dos dois lados, do interesse público e da iniciativa privada, visto que nessa lei, na que eu citei, cita no artigo 5º, que a critério exclusivo do Poder Executivo Municipal, a festa do Peão de Brotas poderá ser realizada pela iniciativa privada, promovendo-se, nesse caso, a escolha através da abertura de processo de licitação pública. Então, tudo dentro das normas, tudo dentro da legalidade. E
E até como eu coloquei essas questões, até para o professor Sucena, que há pouco utilizou essa tribuna, sempre de forma brilhante, colocou que esse projeto viria, talvez, para a Câmara. Então, só para colocar que esse projeto não há a necessidade dele estar vindo para a Câmara Municipal. Então, acho que está aqui as respostas, acho que agora muito mais esclarecedor. Essa foi a minha intenção ao utilizar essa tribuna, esclarecer da realidade o que está acontecendo, para que não fique um murmúrio que vai ter rodeio ou não vai ter rodeio. O EA já foi decidido, a Câmara Municipal barrou? Não, ninguém barrou nada. Nesse caso não temos autonomia para barrá-lo, então, a não ser obviamente que ocorram fraudes, etc. e tal. Mas está aí, está sendo discutido, estamos todos aqui atrás do interesse da população, que é, na grande maioria que eu escuto, a realização desse rodeio. O local muito dito, talvez fosse novamente no mesmo lugar que foi, nas proximidades do bairro Santa Amélia. Porém, no ano passado foi descumprido uma colocação que era para o palco ser virado para a usina Paraíso, do lado, lá para a Torrinha, para aqueles lados. E não foi virado o palco justamente para o bairro Santa Amélia. Aí não tem como. Aí o morador que reclama tem toda a razão, porque daí parece que o show está na cozinha. Não existe nenhuma possibilidade de ser feito. Então isso colocado também, foi colocado ao empresário, que essa é uma das premissas básicas justamente para não ocorrer a questão da perturbação do sossego, tão citada aqui nessa casa. Vereador, era isso, senhor presidente. Só fazer uma pergunta, o senhor falou a respeito das leis, e o senhor tem conhecimento se tem recursos no orçamento para as festividades? Sim, estive nessa reunião. Qual pasta? Na pasta da Turismo e da Cultura. 288 mil na Cultura e 450 mil na pasta de turismo, eventos turísticos, culturais. Permite uma parte? Com certeza. No site da Rádio Brotense, tem uma pesquisa lá sendo feita, o que a população acha de empregar dinheiro público nesse tipo de evento. 22,2% é contrário, é favorável. 56,6% depende... Não, errei. Resultado parcial. Sim, 22,2% é favorável a empregar dinheiro público em festa em que haja participação de particular. Iniciativa privada. Iniciativa privada. 56,6% é contrário. E 22,2% depende do evento ou da festa. Né? Existem eventos que têm entidades beneficentes que participam, então 22% diz que não daria opinião sem saber que tipo de evento. Então, pelo menos em matéria de pesquisa, a única que tem até agora é essa aqui. Né? Pelo site, mais de quase 60% né, é contra a aplicação de dinheiro público em festa que haja empresa particular organizando. Sim, e em concordância, em contrapartida, pensando na questão que, nesse caso, a prefeitura não vai estar empregando o dinheiro, ela vai estar empregando em função da população, não em função da empresa privada. E logicamente, eu acho que até o mais fácil, uma coisa mais simples de resolver um caso desse, até disse hoje, vamos abrir uma audiência pública. Sim, mas então, só que por enquanto, a única pesquisa que tem a respeito do evento, eu não vou nem entrar em detalhes se está certo ou errado. Sim. É o site da Rádio Brotense, em que 55,6% é contrário à colocação de dinheiro público nesse tipo de evento. Isso, visto que não temos nenhuma outra informação de como seria aplicado esse dinheiro. Também não estou aqui para... a questão que eu quero colocar justamente para a população e para os novos vereadores é a maneira como nós estamos lidando aqui, como estamos recebendo a resposta da população. Nós precisamos colocar que essa casa tem feito e tem pensado justamente em realizações para a população. Então isso que é claro, deixar que não é a Câmara que não quer isso, a Câmara não quer aquilo, a Câmara quer barrar. Eu escuto geralmente agora na cidade, as pessoas vêm falar para mim, desse jeito nós vamos transformar a cidade numa cidade do nada, porque não pode isso, não pode aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Angariando uma instância turística e tudo mais, daqui a pouco a gente não pode mais nada, então é contraditório e vamos esperar o desfecho desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Cláudio Gonçalves.
com o assunto volta ciclística e poda de árvore. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal aqui presente. Alô, som, alô. Nobres colegas, senhor presidente, pessoal aqui presente, a Rádio Brotense, né, e presente. Queria agradecer também a presença da Jamila, é um prazer ter aqui com a gente, Jamila, presidente do PEN, né. Hoje a minha vinda na tribuna a respeito da tão famosa poda de árvore, né? Que graças a Deus conseguimos resolver um problema de um antigo, acho que coisa de 4, 6 anos, de uma ficheira situada na Avenida Lorival Jalberto da Silva Braga, né? Na primeira semana de fevereiro tivemos outra chuva forte com queda de várias árvores na cidade, que segundo a secretária de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, em apenas esta chuva foram 23 ocorrências na cidade. Foi o levantamento aí do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Meio Ambiente. Na semana que sucedeu a tempestade de pedra, várias árvores que ficaram condenadas em risco foram retiradas com o apoio fundamental do Corpo de Bombeiros, pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente. O que me traz dessa tribuna hoje é o fato de ter sido atendido em uma solicitação que estava pendente há aproximadamente 2 anos. Faz mais. Desde 2006, esse morador queria derrubar essa ficheira que trazia risco à tua casa, né, que fica no Lorival de Alberto da Silva Braga, comprometendo casas, linha de transmissão de energia, de telefone, enfim. O fato é que, mediante nosso pedido, a equipe da Prefeitura Municipal de Brotas, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, a equipe da estrada, o Corpo de Bombeiros esteve presente no local, atendendo nosso pedido e do morador. Eu estive presente nessa poda de árvore, né? Foi uma ação sincronizada entre eles, né, de grande importância, evitando danos mais sérios aos moradores daquele local, pois a árvore está oferecendo risco à segurança da vida daquelas pessoas. A árvore foi retirada com sucesso. Agradeço à Secretaria de Meio Ambiente de Brotas, Secretaria de Obras, né, funcionários da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, pelo seu empenho em resolver esse problema que há anos estava pendente. Então, queria realmente agradecer a todo o pessoal aí, que realmente foi uma queda, dá dó, né, de derrubar uma ficheira, uma árvore, né, mas foi necessário por causa da casa desse munícipes, né, que estavam colocando em risco. A outra fala minha nessa tribuna é a respeito da famosa volta ciclística, né? Eu não viria em momento nenhum, mas eu achei no direito. Professor, desde já, respeito o senhor, não concordo com a ideia do senhor, mas eu quero que o senhor saiba que eu tenho uma grande admiração pelo senhor, por tudo que o senhor me ensinou na época de moleque, na escola, né, como professor. Então a resposta àquela fala, se o senhor não fala meu nome, com certeza não estaria aqui. Então eu tive o capricho de fazer esse levantamento. Foi trabalhoso, mas eu achei no direito de fazer essa pesquisa. Então o motivo hoje, né, para esclarecer a minha vinda nessa tribuna é para esclarecer alguns pontos referentes à fala do senhor sobre a volta ciclística que aconteceu na cidade no início de fevereiro. Respeito, como já disse, a colocação do senhor, para que o debate seja democrático, é preciso mostrar claramente os reais valores que retornaram para Brotas com esse evento. Em relação ao comércio não ser beneficiado, discordamos dessa afirmação. De acordo com a empresa Yescom Entretenimento, Esportes e Comunicação, responsável pela produção oficial do evento, o valor de R$ 62.810 são revertidos para toda a infraestrutura do evento, hospedagem e alimentação dos atletas e equipes. Os dados a seguir estão à disposição na Câmara, com todo detalhamento e comprovantes necessários por parte da empresa responsável da produção da volta ciclística. O que vou falar a seguir não é suposição, e sim baseado em dados reais dos quais pesquisei. Como já disse aqui, foi trabalhoso,
mas com a ajuda do comércio aí consegui levantar esses dados. Liguei para diversos estabelecimentos comerciais e cheguei em um número bem interessante e que, na minha opinião, já compensou o evento. Também conversei com diretores dessa empresa ESCOM, calculando apenas hospedagem e alimentação das 400 pessoas que estiveram em Brotas nesse período, contando atletas e equipes, chegamos ao total de R$ 101.384, de acordo com dados oficiais de hotéis e restaurantes que receberam essas pessoas. Isso sem somar o que foi comprado em outros estabelecimentos comerciais, como farmácias, padarias, supermercado, entre outros. Ação que esta não dá para mensurar, ou seja, por baixo dá para afirmar que no mínimo R$ 105.000 esse pessoal do ciclismo gastou em Brotas. Dinheiro gasto aqui, o que gera imposto para a prefeitura, comprovando que o investimento valeu a pena. Todo mundo sabe que isso volta para a prefeitura em ISS, em imposto. Outro retorno importante de ser esclarecido foi a divulgação de acordo com a tabela de preço da Rede Globo, para anunciar um vídeo nessa emissora. Sabemos a importância da Rede Globo, né? Acho que na vida de todos nós. Com apenas uma inserção durante dia útil, seria gasto 150 mil a cada 30 segundos, sem contar o valor da produção do vídeo, que está em torno de 5 mil. Então você faz a filmagem, você tem que editar, porque a Globo não aceita. Você tem que chegar e levar pronto para a emissora, acho que não só a Globo, acho que todas as emissoras. Você tem que ir com o vídeo, e isso daí custa dinheiro, né, que tem que ser editado por profissionais. Tivemos intensa divulgação na cidade, os programas Esporte Espetacular, Globo Esporte, Bom Dia São Paulo, Jornal Nacional e jornais da PTV, antes, durante e após o evento, levando o nome da cidade para todo o Brasil, com mais de 3 inserções diárias. Acho que todo mundo teve o prazer aí de ver na televisão. Para mais de 120 países pela Rede Globo, Sport TV e Globo Internacional. O nome de Brotas foi exibido para mais de 70 milhões de espectadores, de acordo com a informação da Federação Paulista de Ciclismo. Fazendo uma simples conta de 3 inserções por dia, com duração de 30 segundos, teríamos um valor de R$ 450 mil por dia. Se multiplicarmos por 7, que foi a quantidade de dias em que Brotas foi divulgada, chegaremos ao total de 3.150.000, gasto com divulgação. Sobre os aluguéis de cones de estrutura de isolamento, também de acordo com a empresa e documentos corrigidos, os dados supostamente apresentados pelo novo vereador, professor Sucena, foram utilizados cerca de 1.000 cones. Lembrando que houve uma prova, aqui em Brotas mesmo, contra o relógio, na rodovia, onde foram isolados, eu tive o prazer de participar, foi muito bacana essa prova, 28 quilômetros. Foram isolados 28 quilômetros na pista, porque nós não temos um lugar adequado. No valor de aproximadamente R$ 5 cada. Isso totaliza R$ 5.000. No isolamento foram pagos R$ 12 por metro. Então, nos aproximados 500 metros de isolamento, foram gastos R$ 6.000. Ou seja, o que afirmou o nobre vereador está sem fundamento, pois pelas suas palavras, foram gastos com esse tipo de estrutura R$ 22.100. Um exagero. Quando na verdade foram gastos R$ 11.000. O novo vereador também não mencionou outras estruturas do evento, que viabilizaram custos, como troféus, tablados, pórtico de chegada e largada, né? Aquela de chegada, placas de publicidade, águas, isotônicos e etc. A Federação de Ciclismo afirma que gasta cerca, isso é interessante, senhor presidente, nobres colegas, R$ 200.000 por dia de evento, envolvendo toda a sua produção, por isso necessita de apoio das cidades e patrocinadores. Analisando por essa prisma, com certeza foi positiva essa divulgação, investindo esses R$ 62.810, pois teríamos ainda mais retorno a médio e a longo prazo. Aqui na mídia local, o evento, ao contrário do que muitos afirmam, foi divulgado. Sim, a Rádio Brotense
deu ampla cobertura e até deslocou profissionais para a Pasmador Simões, com entrevista em vários programas, citou o evento, convidando a população, jornais, sites, locais também a abordar o assunto. Mesmo lamentando o fato do evento não ter sido presenciado por crianças, eu fui cobrado muito na cidade que deveria ter criança, e esse era o meu objetivo, que a gente tem que cada vez mais ter adeptos, né, desse esporte. Cabe aqui um esclarecimento pertinente à ausência de nossas crianças e na chegada dos atletas, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação, para que as crianças que estudam na rede municipal de ensino assistissem à prova, seria necessário autorização por escrito assinado pelos pais responsáveis. Isso não adianta nem falar para o nobre colega aqui que o professor deu aula durante 35, 40 anos, ele sabe que tem que ter aí uma autorização dos pais. Como as aulas começaram dia 10, a chegada da volta ciclística foi dia 12, não houve tempo hábil para esse processo, sendo que os pais não poderiam ser acionados antes do início do ano letivo. Outra observação é que, pelo horário da chegada, seria inviável a participação, já que era horário de saída das escolas e atrapalharia o transporte do estudante. Professor de vasto currículo, professor aqui, com certeza o Sucena sabia disso, preciso falar para ele. Sobre o comentário que seria melhor construir ciclovia para estipular, isso é interessantíssimo para a gente. A prática do ciclismo, mais uma vez, o professor comete um equívoco e prefere a linha da crítica ao invés de se informar sobre os projetos que estão em andamento na cidade. Eu mesmo, em 2004, 2008, coloquei no meu santinho que teria que ser feito uma ciclovias. Boa notícia para a gente. Busquei informações e tive uma boa notícia em relação a esse assunto. No plano diretor de turismo de Brotas, que está em fase de finalização pelos poderes públicos e privados, está previsto a implantação de ciclovias e ciclofaixas, tendo como objetivo ampliar a ocupação do espaço livre, tornando a cidade mais bonita e com mais qualidade de vida para todos. Ao afirmar que o evento ciclismo seria realizado mesmo sem autorização da Câmara, mais uma vez, professor, não é verdade, faz suposições infundadas e não leva em consideração o atual momento político vivido por Brotas nos últimos tempos. O prefeito, como foi citado pelo novo vereador, que o Bruno, o Du realmente, todo mundo aqui é prova disso, tivemos várias reuniões hoje ainda, está tendo a humildade de nos procurar e consultar a atitude que nunca se viu antes na história de Brotas. Em relação a esse assunto, tudo foi mostrado às claras, sem nada para esconder. A participação legislativa das decisões discutíveis tem sido destacada pelo prefeito em todas as áreas de administração municipal. Finalizando, que já está ficando longo demais, né? Daqui a pouco o senhor vai me chamar a atenção, que falta 3 minutos, né, senhor presidente? Então, acho que está bem claro aí, eu acho que o prefeito realmente está se sentando com a gente, está bem democrático, isso tem que elogiar a atitude do Dudu, que eu acho que é a primeira vez na história de Brotas que está tendo esse diálogo entre o prefeito e Câmara. Não é? Finalizando então meu posicionamento, senhor presidente, nobres colegas, sobre o assunto, concluo que a exposição foi benéfica para a cidade. Por mais uma vez, Brotas ficou em evidência. Nossa cidade é sinônimo de alegria, de hábitos saudáveis, como a prática de esporte e contemplação à natureza. E servir de palco para a prática de esporte, né, é interessantíssimo. Ainda mais uma etapa dessa volta internacional de ciclismo. Mostrou ainda mais nosso município para o Brasil e o mundo. O que eu quero salientar é que Brotas é conhecido internacionalmente. Já passou a hora, né, passou da hora de termos a consciência, né, e olhar expandido para esse tipo de projeto no município. Então, professor Sandro, eu vou deixar bem claro aqui que o senhor falou para mim naquela semana, e quero repetir aqui, deixar em público, que não é nada pessoal contra o senhor. Eu achei no direito, porque o senhor citou meu nome, mas eu achei no direito dessa resposta. Então, presidente, minha fala seria só isso. Espero que esteja bem esclarecido para todos os novos colegas aí. Acho que para Brotas foi excelente, foi um ganho muito grande em termos de, já que praticamente somos instância turística, né? Então acho que tem que pensar lá na frente, pensar nesses eventos internacionais. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma parte, fazendo um favor? Uma parte? Por mim, eu vou, lógico, vou decidir ceder porque por educação, mas eu não vou, dependendo do que o senhor falar aí, eu não quero mais entrar nesse detalhe, que eu acho que essa volta ciclista, como eu disse aqui, foi um sucesso. Mas cedo sim, com certeza, novo colega e bancada aí. Não, na verdade, uma parte que eu tenho direito e que o senhor pode conceder ou não. Então, com o maior prazer. Ô, professor, pelo amor de Deus.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pelo fato de o senhor ter tomado a iniciativa de vir realmente aqui e defender o seu projeto. Isso é democracia. É muito importante que saibam que nessa casa as pessoas são divergentes e isso é importante. Tanto que eu tive a hombridade de comunicá-la semana passada que eu iria à tribuna e fazer uma avaliação do evento que foi realizado aqui. Comuniquei antes de vir para a tribuna, no período da manhã. Então, fico contente que os senhores tenham feito todo o levantamento, que isso deveria ter sido feito antes do evento. E eu afirmo e reafirmo, as afirmações que eu fiz aqui na tribuna são corretas. O dinheiro que foi empregado, R$ 62.800, foi mal empregado, porque ele foi usado para alugar material. E a grande parte que o senhor defendeu aqui foi aquilo que nós defendemos, que realmente foi aparecer na TV Globo. Isso foi o único item que nós deixamos claramente aqui, que realmente foi muito bem, que já nós esperávamos. Então cabe a nós, vereadores, antes de apresentarmos o projeto e antes de defendermos o projeto, verificarmos realmente se ele é viável ou não. Mas de qualquer maneira eu o cumprimento pelo fato de ter vindo aqui e ter colocado suas posições que ficam aí para a população verificar. Muito obrigado, senhor vereador. O senhor daria parte, por favor? Gostaria de parabenizá-lo, senhor vereador Macalé. Dar dois parabéns para o senhor. O primeiro por trazer um evento de tão alto nível para a nossa cidade. Eu tive a oportunidade de assistir o Globo Esporte, Esporte Espetacular e o jornal da IPTV e vi o quanto o nome da cidade estava proporcionando aí em todo o território nacional e até no exterior. Então foi um evento de altíssimo nível e o prefeito Paulo Otomani está sendo muito criticado pela imprensa local por perder duas provas importantes, a volta do ciclismo para Brotas e o baloeiro para a cidade de Rio Claro. E parabenizar ao senhor também por essas informações riquíssimas em detalhes, porque é importante, talvez eu particularmente não tinha conhecimento em algumas palavras e alguns números que o senhor citou, então acho muito importante o senhor trazer essa colocação, principalmente para os ouvintes, para as pessoas que criticaram e para nós vereadores saber com mais detalhes o evento. E o mais importante, que não foi falado aqui, existia dotação para esse evento, que é o mais importante, né? Então, como rodeio, como o Bruno deixou bem claro, eu tive, junto com o professor Sucena, fiscalizamos, existe 288 mil na cultura, uma parte, e 450 no turismo. Uma parte. Com certeza. Pois não, senhor. A verba não existia, foi anulado do projeto Educação. A verba de 62 mil não existia, foi anulado do projeto Educação. Também, rapidamente, que eu tenho um minuto, né? Pensar no futuro, vamos pensar assim, vem sem cobrar nada, que nem os outros municípios fizeram. O ano que vem é ótima a prova, não precisa gastar 62.500. Também de 105 mil gastos aqui em Brotas, uns pagam simples, outros pagam ISS e outros CMS. Vamos por 10%. Ficou aqui de imposto para a prefeitura 10.500. Pergunta para o posto do Cássio se ele ficou contente. Interditaram a frente do posto dele por 2 horas sem poder entrar ninguém para abastecer. Também os hotéis, foi uma panelinha de meia dúzia de hotel aí que é costume já só eles serem beneficiados. E também verifica, foi comentado até na rádio, a respeito dos copos, garrafas jogadas em via pública aí pelo evento. Então o que se discutiu aqui, não fomos contra a realização do evento, e sim o uso do dinheiro, que poderia ter toda essa mídia aí sem ter gasto no tostão, como foi nos outros municípios. E a parte também, com relação à panelinha que o nobre vereador citou, essa panelinha que ele disse, ela gera emprego, o restaurante, a pousada... E quem não faz parte da panela também gera emprego. A pousada compra alimento no mercado. O senhor presidente, o senhor está aí para dirigir os trabalhos, não para debater. O senhor quer debater, o senhor peça licença, ela assume a presidência e nós debatemos. Então, acho que gerou recurso para a cidade. Exatamente, senhor presidente. Eu também já sei o regimento interno e está muitas vezes quebrando autoritariamente. Se o senhor quiser, o senhor tem todo o direito e atender até aqui. O senhor não pode fazer isso. Calma, o senhor está exorbitando. Calma que hoje eu estou passando aí por uma sabatina, seria isso, Gurmar? A pressão. O senhor foi falando, a pressão aqui, então, alguns itens. E volto a insistir que nós não fomos contra o evento. O senhor quer que eu... E sim o uso do dinheiro. Mas isso aí, nobre colega, Vossa Excelência, isso está acontecendo nessa casa em todos os projetos. Eu não sou contra o projeto,
Quer dizer, mas da forma que é feito. Eu entendo. Fala qual juro por Deus que eu entendo. O senhor cita qual projeto foi rejeitado por essa casa? Sempre assim. Ué, fala um. Tá direto assim. Fala. Eu falei o levantamento aí pro senhor. Fala. Agora, mesmo com o número aqui que ficou pra cidade, pra cidade, vocês são contra, eu não entendo. Não precisa ter gasto 62, o dinheiro ia ficar do meu jeito. Com 101.384 viria para Brotas sem ter o dinheiro. O senhor já terminou a sua fala? Já terminei, então vamos prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Vamos prosseguir. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quadro legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 021/2014, de autoria do Executivo Municipal, a qual dispõe sobre o recebimento de área urbana em doação e de outras providências. Por favor, vereadores, para que o secretário possa ler o projeto, por favor. Projeto de lei do Executivo número 21 de 2014, dispõe sobre o recebimento de uma área urbana em doação e da outras providências. Orlando Pedro Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas, através do seu Poder Executivo, autorizada a receber em doação área urbana de propriedade de Diva Lozana, brasileira, de lides domésticas, divorciada, portadora do RG número 5.330.589 SSP-SP, CPF 676-865-088-20, residente domiciliada, Avenida Eliseu Lourenção, número 578, Centro, nesta cidade e comarca de Brotas, Estado de São Paulo. Artigo 2º. A área urbana de que trata o artigo 1º desta lei será destacada do imóvel objeto da matrícula imobiliária 152 do cartório de registro de imóveis desta comarca. Parágrafo único. A área de que trata o caput deste artigo destinar-se-á ao prolongamento da rua Ernesto Marinelli. Artigo 3º. O imóvel urbano objeto da matrícula imobiliária número 152, a área objeto da doação e seus remanescentes, assim se descreve: um prédio residencial situado na cidade comarca de Brotas, Avenida Eliseu Lourenção, com a antiga rua Floriano Peixoto 578. As latitudes, longitudes, etc. e tal, os novos vereadores já tiveram já viram no projeto, acho que não há necessidade de eu estar lendo. 2. Área para prolongamento da rua Ernesto Marinelli, um terreno urbano sem construção, situado nesta cidade comarca de Brotas, no prolongamento da rua Ernesto Marinelli, esquina com a Avenida Ema Bicaleto. 3. Área remanescente, um prédio residencial, situado nesta cidade e comarca de Brotas, Avenida Eliseu Lourenção, número 578, e seu respectivo terreno, de forma irregular com as confrontações. 4. Área remanescente 2, um terreno urbano sem construção, situado nesta cidade comarca de Brotas, na rua Ernesto Marinelli, sem número, lado par, esquina com a Avenida Ema Bicaleto. Artigo 4º. A presente doação será a título gratuito, observando a destinação para o prolongamento da via pública denominada Rua Ernesto Marinelli. Artigo 5º. Os emolumentos da lavratura e o consequente registro de escritura pública e de doação em favor do município correrão por conta da Prefeitura Municipal de Brotas. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessários. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pedro Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Pois não? Senhor Presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes. Ao aprovarmos esse projeto de lei de número 021/2014, nós estaremos autorizando o Executivo a receber, através de doação, uma área urbana destinada ao prolongamento da rua Ernesto Marinelli. E como traz no projeto, com o desenvolvimento, realmente a abertura de novas vias se torna necessária, bem como do prolongamento. E a justificativa que acompanha o presente projeto era no sentido da continuidade e da passagem da rede pública, da distribuidora de água e coleta de esgoto. Nós entendemos que
nós entendemos que a abertura total desse prolongamento dessa via se faz necessária. E entendemos também que precisa ser feito um estudo o mais rápido possível para que isso venha a se concretizar. Esse estudo, lógico, seria ouvir os proprietários daquela região, e nós sabemos que depende de uma parceria, poder público e o pessoal, os proprietários, para que essa via venha ser aberta. Por quê? Sem dúvida nenhuma nós teríamos uma divisão no fluxo de veículos, que hoje é um problema sério em todos os municípios e no nosso parece ser maior. Em segundo lugar, nós teremos em breve a concretização da ponte sobre o Rio Jacaré, seria a ligação por esse trecho. Em terceiro, nós teríamos a valorização do local e muitos outros benefícios. Eu já quero aqui adiantar, ainda que não esteja em votação, adianto o meu voto favorável ao projeto de lei 021/2014. Senhor presidente, gostaria de fazer um manifesto a respeito desse projeto, que assim como algum tempo atrás nós recebemos uma doação também, a Prefeitura de Brotas, a cidade de Brotas, recebeu uma doação do senhor Antônio Polacchini, na qual na oportunidade eu realizei uma moção de congratulação, em agradecimento ao gesto que se fez naquela data. E assim, novamente, eu gostaria de propor, convidar os nobres dessa casa, se alguém quiser subscrever, eu estarei fazendo essa moção. Eu acho que uma pessoa tem um imóvel lá particular e se dispõe a doar para a prefeitura em benfeitorias para a cidade, merece o reconhecimento dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 021/2014 por 10 votos favoráveis. Os projetos de lei 017, 018 e 019, nós vamos votar agora em segunda votação. Os senhores concordam com a votação em bloco e a dispensa da leitura do projeto, já visto que foi lido na sessão passada? Os senhores concordam? Sim? Eu coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei 017, 018 e 019 por 10 votos favoráveis. Eu também, com relação ao projeto de lei do Legislativo 002/2014, a qual dispõe sobre a denominação dos logradouros públicos situados em nosso município, nós vamos votar agora a votação nominal em segunda votação. Queria saber dos senhores se os senhores concordam com a dispensa da leitura desse projeto. Os senhores concordam? Sim? E a votação é nominal. Vereador Valderes Gorlão, sim ou não? Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Carlos Alberto Frederici. Favorável. Vereador Modesto Salviato Filho. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. José Américo. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. Vereador Sucena. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Bruno. Favorável. E eu também voto favorável. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 002/2014 por 11 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 015/2014, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas do Estado de São Paulo, requerimento número 15 de 2014, Antônio Sucena Bonifácio, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando o que segue. 1. Cópia de todos os gastos realizados com a 15ª Taça Internacional de Futebol, realizada no mês de janeiro de 2014 na cidade de São João da Boa Vista. Justificativa: tal medida se faz necessária visto o estabelecido na Lei Orgânica Municipal, conforme o inciso 19 no artigo 32, fiscalizar e controlar
atos do Poder Executivo, excluído os da administração indireta. Plenário Varacil de Albuquerque Mauro, em 20 de fevereiro de 2014. Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. O próprio requerimento ele já é autoexplicativo. Como é o evento que foi realizado na área de esportes, cabe a nós, vereadores, realmente verificarmos a lisura do processo. E para que nós possamos exercer a nossa função principal, que é de fiscalizar os gastos da prefeitura. Então, ele é autoexplicativo e por isso que eu fiz esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação o requerimento de número 015/2014 por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se é inscrito para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 101 do Regimento Interno. Não é inscrito, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão de hoje, queria ler um comunicado aos senhores vereadores. Quem for participar do congresso da APM, Associação Paulista dos Municípios, em Campos do Jordão, que será realizado de 18 a 22 de março, favor deixar o nome na secretaria com a Vera até quarta-feira, dia 5 de março, até às 13 horas. Quero deixar bem claro para os senhores vereadores que quem não deixar o nome até a data marcada, depois não tem como mais ir, porque a secretária tem que reservar hotel e fazer o projeto de resolução, ok? Então até dia 5 de março, às 13 horas. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 5 de março, quarta-feira, às 19 horas, em virtude do Carnaval. Boa noite, obrigado pela presença de todos.